E aí pessoal, vamos para mais um vídeo de Django na prática. Na última aula a gente viu um pouco sobre uma das ferramentas, né, que o Django nos fornece, que é o Shell. E hoje nós vamos começar a entender como é o fluxo, né, dos arquivos no Django, né. A gente viu em uma das aulas, deixa eu só mostrar aqui, que quando a gente criava uma aplicação Django, ele criava pra gente uns arquivos, né? E esse arquivo tinha o view, tinha o models, tinha um admin aqui, e a gente já viu o admin, né? Que é para fazer o cadastro dos models lá, dos modelos que você tem no seu arquivo model, para você conseguir fazer cadastro dos alunos direto na aplicação admin do Django. A gente vê aqui o arquivo de teste, que é para fazer teste unitário, né? E esse arquivo de view aqui a gente não viu ainda, né? E o arquivo de view ele trabalha com outros arquivos, e a gente vai tentar dar uma explicação de como é o funcionamento dessas coisas aí no Django. Então vamos lá, três arquivos que a gente vai trabalhar, né? Que é o arquivo de URLs, o arquivo de view em si e o arquivo de template, né? Que se resume nesse ciclo aqui, que acontece o usuário, né, tá lá no navegador, ele digita, né, um endereço. Esse endereço vai ser interpretado pelo arquivo de URL, que vai, de acordo com o que ele interpretar lá na URL, ele vai passar para uma view específica, né, e essa view geralmente vai renderizar um template que vai retornar aí a informação para o usuário, né? Vamos focar nessa aula nesse arquivo aqui, que é o arquivo de URLs. O arquivo de URLs ele trabalha com uma coisa que tem no Python, que são as expressões regulares. E o que seria uma expressão regular, né? Uma expressão regular é uma notação para representar padrões em strings, né? E ela serve para validar entradas de dados ou fazer buscas e extração de informações em textos. Bom, para quem nunca viu uma expressão regular, tá aí uma expressão regular, né? Então, ela tem várias coisinhas aqui, que cada coisinha dessa aqui representa alguma coisa, né? Então vamos lá, uma expressão regular ela começa sempre com... Sempre não, né? Ela começa com esse R aí, mas esse R aqui ele não é obrigatório, ele é opcional. Mas lá na documentação do Django ele diz que é recomendado você usar esse Rzinho, porque ele diz para o Python que nada nessa string aí deve ser desconsiderada, né? Então ele tem que considerar tudo que está na string. Logo depois a gente vê aqui um artigo, né? Esse artigo daqui é como que eu quero que apareça lá na URL. Por exemplo, vamos supor que eu tenha lá, o meu domínio é google.com, né? Aí você... Nessa expressão regular aqui eu quero que seja google.com/artigo. Então aqui nessa primeira aqui, depois desse chapeuzinho aqui, você não precisa colocar a barra, né, para ser o google.com/artigo, você não precisa colocar. As próximas você vai ter que colocar para indicar, né? Então você tem aqui um /artigo e aqui você tem um grupo que é definido por um grupo. Ele inicia sempre com um parênteses, né? E o que está dentro do parênteses, entre parênteses no caso, seria o grupo. Aqui a gente tem uma interrogação e um P. Eu dei uma pesquisada para ver o que era isso. Essa interrogação aqui é para... porque essas expressões regulares ela tem muita... como é que eu posso dizer? Ela teve muita influência das expressões regulares do Perl 5, da linguagem Perl, né? E eles usaram essa interrogação aqui para resolver um problema que eles tinham lá. Quem quiser se aprofundar mais depois, é só ver lá as expressões regulares de Perl 5 e ver qual é o problema que eles estão tentando resolver com essa interrogação aqui. E esse Pzinho aqui, ele diz que o que vem depois é uma extensão específica para Python, né? Então aqui a gente tem, ó, entre menor que e entre maior que, aqui você tem a palavra ano, né, em inglês. Isso aqui é o que a gente vai capturar lá na view. A gente vai ver isso na prática daqui a pouco.
Aqui, entre abre colchete e fecha colchete, isso daí define um conjunto de elementos, né? Então, eu estou dizendo aqui que nesse grupo aqui, os elementos vão ser elementos numéricos, né? De 0 a 9. E o outro elemento que é um elemento quantitativo, que é definido por essa chave aqui, abre chave, fecha chave, ele está dizendo que vai ter 4 dígitos no caso. Então, resumindo, ele está dizendo aqui o seguinte, que lá na view eu vou ter uma variável ano, que vai ser identificado por IA lá, e essa variável ela só pode ter dígito exatamente 4 dígitos. Então aqui você terminou, esse cifrão só indica que você está terminando a expressão regular. Se você não colocar esse cifrão, por exemplo, você pode ter artigo 2015 barra xxx e isso vai valer como uma URL válida. Mas se você colocar um cifrão aqui, se você colocar um artigo 2015 barra xxx, aí não vai dar como página não encontrada. Então é interessante que você coloque sempre o cifrão para terminar, para dizer que ali é o fim da URL realmente. Então isso aqui é uma expressão regular. No Django você vai fazer dessa forma aqui, ó. Você vai começar com URL, né, a função URL. Aí dentro dessa função você tem a expressão regular, né, como primeiro parâmetro, que é aquela que a gente viu agora há pouco. E o segundo parâmetro é uma função dentro do arquivo de views, né, que é uma view que está dentro do arquivo view, que é o artigo. Bom, então dito isso aqui, não sei se ficou muito claro, né, essa explicação, mas agora como a gente vai ver agora na prática, vai ficar mais claro para vocês. Então vamos lá, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um arquivo aqui dentro da aplicação, né? Vou chamar esse arquivo de urls.py, urls.py.finish. Ok, aí se você vir aqui em sistema DRCA, que é aquela quando você cria o projeto, é aquela pasta que ele cria junto com o projeto, você vai ver que já tem um arquivo urls.py, né? Bom, aí aqui no arquivo de URL a gente vai fazer o seguinte, a gente vai importar aquele arquivo URL lá que a gente criou agora na aplicação Core DRCA. Então a gente vai fazer URL. Aí a gente vamos copiar aqui e colar para ficar mais prático pra gente. Ctrl C. Aqui ele está importando, se você observar, ele está importando as URLs da aplicação admin. Então no caso da gente, a gente vai importar as URLs da aplicação Core DRCA. Então aqui vai ficar Core DRCA. Beleza, pronto. E agora a gente tem que fazer um include, né, para incluir o arquivo. Include, e aí vai ter um core drca.urls. Beleza, então Ctrl S, salvei. O que é que tá dando errado aqui? Ah, tá faltando um parênteses, né? Ctrl S, beleza. Pronto, então todas as URLs que a gente criar aqui já vai estar automaticamente dentro do projeto. Então eu vou fazer só o seguinte aqui, eu vou copiar isso aqui e colar aqui. Esse include a gente não vai precisar, porque a gente não vai incluir ninguém. E esse do admin também não vamos precisar, né? Beleza. Pronto. Então, essas duas aqui que não tem mais. Pronto. Então aqui a gente já pode começar a fazer as nossas URLs, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui no arquivo que a gente estava vendo agora e vou copiar essa URL aqui. Ctrl C, colei aqui, beleza, já está pronta. Então uma vírgulazinha aqui, Ctrl S.
Então, aqui a gente não tem nenhuma view definida no arquivo view, né? Que nesse caso aqui ele está chamando a view artigo, a função dentro de view artigo, né? Então ele está vermelho por isso e também porque eu não importei, né? Então eu vou fazer um from core drca import views. Aí eu vou dar um Ctrl S aqui, pronto. Aí ele mudou o erro, né? Primeiro ele estava mostrando que não tinha view, aí importei, e agora ele está dizendo que dentro de view não tem artigo, né? Então a gente vai criar aqui, então vou fazer um def artigo, aí request, beleza. Aí agora eu vou fazer um return http response, e vou fazer um olá mundo, só que beleza, Ctrl S. Pronto, tranquilo. Então o que está acontecendo aqui é justamente aquele ciclo que a gente viu aqui, né? Ó, o cara vai digitar o URL no navegador, a URL vai interpretar, vai passar para uma view e a view vai mandar para um template que a gente não viu ainda aqui, né? Mas é isso que está acontecendo. Vou dar um Ctrl S aqui. Ele ainda está vermelho, mas é só fechar e abrir que ele volta. Pronto. Então ele já reconheceu lá o artigo. Então eu vou mudar isso aqui para ano, né? Para não ficar, já que está tudo em português mesmo. Ano. Pronto, outro detalhe, né? Detalhe que eu esqueci de colocar aqui. Se request é uma variável padrão, né? Do protocolo HTTP, que é esse que a gente está usando aqui, né? HTTP response e tal. Aqui, como eu disse, eu estou definindo uma outra variável, que é a variável ano. Quando a URL chama a view artigo lá, eu tenho que ter definido lá essa variável ano também. Então aqui eu tenho que colocar ano, beleza? E eu posso até concatenar aqui, fazer um mais ano, e ele me mostrar o ano. Olá mundo, esse é o ano de. Pronto. Beleza, então vamos verificar se isso aí está funcionando, né? Vamos lá. É bom que dê um erro, porque se der um erro a gente já vê aqui o que não pode ser feito, né? Eu já estou dentro da pasta aqui, né? Deixa eu ver se eu tô dentro da pasta. Então vamos lá. Localhost 2.8000. Pronto, aqui ele já está dizendo, já tem um erro aqui, né? O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que eu estou declarando um ASCII dentro da view.py. Então deve ter sido esse O aqui. Beleza, e esse é aqui. Beleza, depois a gente vê como resolve isso aí, mas por enquanto, pronto. Então aqui ele já está dizendo que não encontrou a página, né? Porque ele quer que você digite ou admin, ou barra admin, ou barra core DSA. Então eu vou fazer um barra core DSA. Pronto, então ele não encontrou barra core DSA porque não tem essa URL lá também, né? A URL que tem é essa aqui, é barra artigo barra ano. Então, e essa barra artigo está dentro de barra core, né? Então isso aí vai ficar assim: barra core DSA barra artigo barra, vamos lá, 3044. Pronto, agora funcionou. Então aqui você tem o Olá Mundo, esse é o ano de 3444. Então se você colocar aqui qualquer ano, né, ele vai funcionar. Se eu colocar, por exemplo, 3 dígitos, ele já não funciona. Por quê? Porque aqui dentro da expressão regular a gente definiu que tinha que ser 4 dígitos. Se eu tentar colocar uma letra aqui também, né, colocar um S, ele também não vai, porque aqui dentro da expressão regular a gente disse que tinha que ser só dígito. E se por acaso deixa eu tirar o ano aqui só para a gente ver o erro que dá, né? Eu defini aqui uma variável, só que eu não coloquei ela lá dentro do
como é que se diz? Dentro da view. Não coloquei dentro da view. Então você vê que ele não vai também. Deixa eu colocar aqui 4. Ele não vai. Por quê? Ele vai dar um erro aqui dizendo que você está passando um argumento ano, mas o argumento ano não está lá dentro da view, né? Então tem que estar aqui dentro da view também. Então beleza. Bom, isso aqui que a gente está vendo, se a gente colocar aqui para exibir o código fonte, a gente vai ver que isso aqui não é um arquivo HTML, né? É só um texto normal, ó, tá vendo? Não tem nenhuma tag nem nada. No próximo vídeo eu pretendo fazer a gente trabalhar um pouco mais dentro desse arquivo aqui, que é o de view. E no próximo vídeo a gente vai trabalhar com os templates. Então por esse vídeo é isso aí, vocês já conseguem fazer alguma coisa. Valeu!